Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O livro de hoje é Coração das Trevas, de Joseph Conrad. E para começar o bloco, novamente a gente chama então o professor aqui da Unicinos para conversar conosco. Professor Cláudio Zanini, vamos conferir. O Joseph Conrad era um autor que vivia mais ou menos no limbo, né? Termos identitários, assim, um cara que nasceu na Rússia Imperial, de origem polonesa, mas totalmente associado à literatura britânica, né? Então, era um britânico de coração e de personalidade também. Isso se reflete muito fortemente na obra dele, porque toda essa fleuma do britânico a gente vai perceber na maneira crua, na maneira direta, muitas vezes até aparentemente sem sentimento com que ele se expressa. Na verdade, o Conrad, ele era conhecido dentro dos seus círculos por ser uma pessoa de emoções, mas que não externava essas emoções. E de uma certa forma, isso também se manifesta nas obras dele, que são obras em que as palavras são simples, são secas, mas a leitura dos livros nos leva a entender e perceber coisas sobre o mundo e a refletir não só sobre o estado de coisas do mundo, especificamente no caso do Coração das Trevas, sobre essa situação toda do capitalismo e da noção da selvageria, mas também, de uma certa forma, no âmbito individual. São leituras que levam a reflexões bem interessantes. Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Coração das Trevas, Joseph Conrad é o nosso assunto da semana. E Camila quer falar então sobre a natureza hostil dessa obra. A natureza hostil. Gostei. É, amigo, a natureza pode ser uma coisa tão linda, não é mesmo? Pode, é claro, é óbvio. Temos tantas obras que glorificam a natureza como uma coisa maravilhosa. Bucólico, assim. Isso. Mas nesse caso não é. Nesse caso aqui, neste livrinho, isso é um pouquinho diferente. A natureza aqui, ela é hostil, entendeu? Vários momentos isso aparece. O próprio Marlowe contando isso. Que um dos momentos ele diz que algum tipo de magia protegia os animais, mas não os homens nesse país, quando ele estava lá. Também ele falou em alguns momentos sobre a calmaria daquela selva, em alguns momentos isso rolava, e ele dizia que aquilo não era paz, que aquela calmaria não era paz, né? O silêncio também. Aquele silêncio ali. Exatamente, ele descreve. Era ameaçador, né? Muitas vezes ele vai descrevendo também como vai descrevendo os entardeceres, né? Eu ia comentar. Ou a noite como um período do dia muito perigoso, né? Isso e muitas vezes, exatamente, ele está descrevendo algum outro personagem, por exemplo, os nativos, daqui a pouco eles desaparecem e ele fala, né, como a floresta tivesse engolido eles. Na sombra da selva. Exatamente. Só que eu não sei se a natureza protege muitos animais, não, ainda mais que ele tá fazendo extração de marfim, né? Então, elefantes foram mortos, provavelmente ali, até por causa do jeito que eles trabalhavam ainda lá no outro século, né? E também eles comiam hipopótamos também ali, né? E falam muito sobre a carne do hipopótamo, a carne podre do hipopótamo, porque as condições também de preservação ali, né? Não era muito bom. Então, eu não sei se eu concordo muito com o Marlowe e se a natureza protegeu os animais. Talvez os outros animais, os mais bonitos, né? Sim. Os mais... Ou que não são usados, né, pelo humano. A própria floresta também. Ele usa muito essa imagem da floresta como uma prisão, né? Também ligando isso a assim, uma imagem mais sinistra, né? Eu acho que a solidão também, apesar de eles estarem numa tripulação e tal, com várias pessoas... É um momento de muita solidão também, do cara conduzir um navio, né? E conduzir em um ambiente que é hostil, que é desconhecido para ele. Que eles passam muitas necessidades, fome, né? Ele com animais, uma floresta densa, sem nenhum contato, assim, com a civilização mesmo, né? Então, essas imagens que ele também traz são bem interessantes, né? E eu acho que o outro achado desse livro... que eu já tinha comentado lá no início, nas nossas impressões iniciais,
E ele também coloca como as pessoas acabam se reconhecendo e se conectam com aquela falta de humanidade. Ele usa essa expressão, né? Quer dizer, quando os civilizados entram em contato com essa falta de humanidade, né? Então, os sentidos mais primitivos parece que afloram também, né? Em contraposição aos sentidos civilizados que a gente tem. Quer dizer, aí a gente pode se perguntar, apesar dessa colonização que estava sendo feita no local, né? Será que esse homem consegue esconder realmente os seus instintos primitivos, selvagens? Até que ponto ele vai conseguir ser realmente colonizado, né? E ele deixa muito, muito claro essa questão, esse cenário é muito forte, né? Acho que a maneira que ele descreve ajuda muito. E ele fala, às vezes, que ali parece ser um outro mundo. E a gente tem muito essa sensação, né? Tu tá lendo, ele descreve muito bem, tu fica com aquela certa agonia, assim, também, daquele lugar que realmente parece ser um outro mundo, né? Sei lá, eu fico imaginando aquilo, um calor. Me chamou a atenção. Calor, sempre. Calor, eu fico imaginando aqueles bichos, assim, os mosquitos, não sei, cara. Claro que me ajudou nesse sentido a construir também, a descrição dele é muito boa e a gente consegue fazer esse cenário. Mas, claro que também ajudou o filme, né? Que eu já olhei há muito tempo e tal. Eu acabei... E que se passa em outro lugar, na verdade, em né? outro lugar, que tipo... E outra que tinham canibais no barco dele, né? E eles falavam... Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas realmente matavam os outros pra comer. E daí, quando aquele... era um negro que tava ajudando ele, né? A conduzir o barco, aquela hora que eles chegaram mesmo pra encontrar o Curtis. E daí... lançaram uma flecha e o cara morreu. Daí os canibais ficaram indignados porque ele jogou o corpo dele no mar ao invés de dar pra eles comerem, sendo que eles estavam passando fome em todo o período da viagem. E é curioso a forma como ele também se menciona o timoneiro, né? Porque ele é uma pessoa, por exemplo, que é um nativo, na verdade, né? Seria uma pessoa, aos olhos da civilização, inferior a ele. Só que, como ele passou muito tempo naquela missão, ele teve uma afeição com o sujeito. Também dá pra ver já o preconceito, né, que existia à época, né? E também a forma como ele também ele ultrapassa esse preconceito e tem afeição então com aquele sujeito que ele ajudou. Fala, eu só consegui perceber que eu tinha criado essa afeição depois que ele tinha morrido. Ele fala essa ligação, né, que era forte depois que ele não tava mais ali, né? E a gente falou muito, claro, né, sobre a forma como a gente ficar sabendo da história, que é o Marlowe que nos conta. Só que é interessante porque o livro, eu achei muito curioso, é o primeiro livro que eu vejo isso, que a história ela é toda feita em moldura, né, uma história, uma moldura, que ele começa com um narrador onisciente, e daí ele passa pro Marlowe, só que em vez de a história ser contada de uma forma, ele vai contando, cada parágrafo tem as aspas. Isso. Nos mostrando, olha, aqui é o Marlowe falando. E cada parágrafo até o final tem aspas. Até, claro, obviamente, nos momentos que não é o Marlowe contando, não tem aspas. Então tem um momento aqui, bem no meio, no começo da história, na verdade, que daí ele tá contando e uma hora o narrador volta. Ficou calado por algum tempo. Daí ele voltou a falar e fez uma nova pausa, como se refletisse, e então acrescentou: claro que nisso vocês podem ver mais do que eu via na ocasião. Venha a mim, a quem vocês conhecem. Porque falando isso que ele falou é um parágrafo, né, de pausa. E tem em alguns momentos do livro só fez uma pausa. E daí ele volta a falar. Porque o que acontece, né? No início do livro ali é o Marlowe contando para uma tripulação a história dele, né? Então, quando ele começa a contar... Né, exatamente. Aí, quando ele vai começar a contar, abre as aspas. E assim a gente vai até o final do livro, quando realmente fecha essa moldura e volta lá pra ele quando eu comecei contando a ler o livro, pra tripulação. Eu até pensei que ia ser, sei lá, um capítulo da história, uma partezinha da história, só essa narrativa. Eu não achei que fosse o livro todo, porque começou de um jeito... Né? Porque eu não tinha lido nenhuma crítica do livro, eu não tinha lido nenhum resumo. Então eu comecei a ler, era aquela coisa eles estavam num barco, estavam viajando, não sei o quê. E daí o fulano começou a contar a sua história de vida. E, tipo, ele falou de um jeito como se aquilo fosse um saco, sabe? Ter que ouvir ele. Daí eu pensei, isso aí vai acabar logo. E depois eu vi que não acabava nunca. Daí eu fui ler e vi que era todo o livro daquele jeito. A primeira impressão que eu tive também, eu pensei, nossa, e os diálogos, né? Eu gosto, às vezes, os diálogos divididos ali e tal. Será que eu não vou me confundir? Mas pior que não, a gente consegue perceber quando muda o personagem. Porque ele fala pra nós também como ele fala, exatamente. E tu consegue perceber direitinho. Ele tá falando com uma pessoa, a pessoa disse tal frase, tal declaração, e ele respondeu tal coisa. Então tu não se perde nesses diálogos.
diálogos. E às vezes tem aspas dentro das aspas dele, né? Da mesma forma que a gente tá contando uma história, a gente diz, a Camila estava lá e falou isso, aquilo, e daí eu respondi isso, aquilo. Então, é assim que é a narrativa, né? Ele nos narra dessa forma. Então, eu achei bem interessante a forma como ele realmente conta isso. E eu fiquei pensando... Porque, claro, como tem várias aspas no começo de cada parágrafo, eu ficava pensando que, ok, isso tem que ter um motivo, né? E realmente tem, porque no meio da história, o narrador, o primeiro, volta. Entra. Mas volta bem menos que eu achei que voltaria. Até pra poder, É bem sutil, né? É bem sutil. Às vezes, assim, não é toda hora, né, que ele volta. Pra, claro, né, poder... ter um sentido, né, daquelas aspas ali durante todo o livro. Mas eu achei interessante, eu gostei da forma como ele vai também nos abraçando com a história, assim. É como se nós estivéssemos realmente, né, junto com o Marlowe também, nós somos a tripulação dele. No barco ouvindo ele falar. Ele tá nos contando. Né, na realidade a gente descobre junto com o personagem o que vai acontecer, qual é a ação que vai acontecer, né. Às vezes o personagem sabe antes da gente, mas nesse caso aí a gente vai descobrindo, claro, ele sabe antes da gente, mas ele nos passa a história pra gente descobrir junto, né? Exatamente. Acho que no momento que ele dá algum tipo de... Sabe? Pista? Uma pista, assim, ou falar um pouquinho antes o que acontece, que foi quando o Curtis aparece. Que ele diz que, eu estava esperando muito conversar com ele e conversei. Daí ele fala isso e ele dá uma dica do que vai acontecer. Mas acho que é a única vez que acontece isso no livro, que depois ele sempre vai nos contando de forma muito presencial, sabe? O que está acontecendo, ele vai nos contando e nunca passa adiante. Uma coisa só que eu acho que é curioso, porque se eu tivesse lido um livro de uma outra forma, com outro narrador, eu ficaria imaginando o que aconteceu com o Marlowe até o final. Eu ficaria imaginando uma coisa parecida com o Apocalipse Sinal, talvez. Que o Curtis, o primeiro roteiro do Apocalipse Sinal, na verdade, o personagem do Martin Sheen, que é o Willard no filme, ele se junta ao Curtis, na verdade. Ele toma o lugar do Curtis naquele lugar. E aqui não, isso não acontece, né? Porque afinal de contas ele tá contando a história e ele já passou por lá. Mas eu imaginaria uma coisa mais parecida com isso. Mas não é o que acontece, é porque ele nos conta depois do acontecido, do ocorrido, né? Então não seria esse paralelismo com o filme. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do final, né? Falar um pouco do final, um pouquinho do conto também, né? Que deu origem a esse Coração das Trevas, que a Priscila pode ler também e comenta um pouquinho pra nós depois. Depois do intervalo, então, aqui no Clube do Livro, não sai daí.